Vamos abrir as nossas Bíblias juntos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 9, vamos estender até o versículo 19. Vocês que estão aí na internet, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, cultuando o Senhor, com a oportunidade de podermos ter a igreja aqui aberta, com algumas restrições, distanciamento, várias observações, mas temos a oportunidade de nos reunir aqui. Lucas capítulo 20, versículo 9 em diante, todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Diz assim: então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no embora vazio. E novamente ele enviou outro servo, e eles também o espancaram e o insultaram e o mandaram embora vazio. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este e o expulsaram. Então disse o Senhor da vinha: o que eu farei? Enviarei o meu amado filho, talvez vendo o respeite. Mas vendo os lavradores, eles arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Assim eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores, e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram: Deus o proíba. E ele, observando, disse: então, o que é isso que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas naquele em que ela cair, ela triturará ao pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. Podemos dizer amém? Graças a Deus, irmãos. Uma palavra boa, muito sugestiva para esta noite, para o tempo que nós estamos vivenciando aqui. É uma parábola escatológica, profética. E nós devemos estar nesses dias agora de incertezas, pandemia, notícias negativas. Devemos estar meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem muitas lições para nós, Ela tem direção, respostas, alento, A palavra de Deus tem aquilo que nós precisamos. Aqui mais uma vez, nesse texto narrado por Lucas, que também é narrado por Mateus no capítulo 21 de Mateus. Entretanto, sob a perspectiva de Lucas, é um pouco diferente da perspectiva de Mateus, até pelo fato de que Mateus ele escreve para os judeus e Lucas ele está escrevendo para os gregos. Até também uma coisa muito interessante é que o grego utilizado por Lucas aqui é muito clássico, chamado grego koiné. E só existe esse grego mais clássico em dois livros do Novo Testamento, só aqui e na carta aos Hebreus. Então aqui tem muitos detalhes que são narrados e que vêm saltando aos nossos olhos
quando a gente percebe, quando a gente começa a ler esse texto. Eu li o que Mateus falou e li o que Lucas falou a respeito do mesmo assunto. As parábolas, irmãos, elas eram e continuam sendo utilizadas até hoje dentro do contexto judaico. Os rabinos usam muito até hoje, porque é um modo muito preciso, didático, muito pedagógico, que alguém pode utilizar quando ele quer, por exemplo, passar uma mensagem, um ensinamento, um princípio, uma verdade implícito. Os irmãos sabem o que é isso, né? Não é explícito. Explícito é quando é colocado à vista de todos. Implícito é quando só uma classe de pessoas é que tem autorização para ver, para entender. É isso que acontece nas parábolas. A partir do capítulo 13 de Mateus, Jesus dá uma explicação sobre isso. E ele fala: a partir de agora os discípulos perguntaram: mas por que o Senhor está nos ensinando por parábolas? Que era uma linguagem muito comum entre os judeus. E ele responde: porque a partir de agora muitos vão ver, mas não vão enxergar, vão ouvir, mas não vão conseguir escutar. E aí ele vai dizer assim que os pequeninos vai ser oculto dos sábios e revelado aos pequeninos. Também é muito importante entender que Jesus, quando ele fala por parábolas, ele está direcionando a parábola aos discípulos, não à multidão. A multidão escutava a parábola, enxergava o teor que Jesus falava, mas não percebia, né, a essência, aquilo que eram verdades morais e espirituais, porque só os discípulos compreendiam. Eu até já preguei uma vez uma mensagem, os irmãos se lembram aqui, a diferença gritante que existe entre um discípulo de Jesus e um integrante da multidão. É muito distante. Aqueles que estão só na multidão, eles não conseguem ver e ouvir muitas coisas que podem mudar a vida deles. Muitas coisas que vão dar um norte diferente, que vão trazer novas perspectivas, novas expectativas, novas diretrizes, um novo caminho, uma nova esperança. É preciso que para isso a pessoa seja discípulo. Senão ele vai ficar frequentando a igreja muitos anos e ele não vai perceber a mensagem do Evangelho, não vai ver o reino de Deus, não se tornará um cidadão do reino e consequentemente também não conseguirá entrar no reino, porque não tem o passaporte, né? A cidade, a Nova Jerusalém, as pessoas que forem já tidas como cidadãos da cidade, não precisarão de passaporte para entrar lá, de visto, porque elas já foram carimbadas, e o carimbo é o selo do Espírito Santo. Terão livre acesso. O salmista fala isso com muita propriedade, né? A respeito da maneira que as pessoas entrarão. Se eu não me engano é o Salmo 45, que deixa muito claro isso. Os cidadãos da cidade, como serão reconhecidos pelo próprio Jesus. Então, irmãos, as parábolas, elas são muito importantes, né? E Jesus, no final de cada parábola, ele tem uma linguagem especial. Pode-se dizer até que Jesus se utilizava de um jargão no final, quando ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está pronto para ouvir, né? Quem entende a mensagem espiritual, quem tem sintonia, quem tem sensibilidade, ouça o que está sendo falado. E lá no livro de Apocalipse, novamente ele se revela assim, quando ele diz para cada uma, no final de cada carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é característico de Jesus. Então, irmãos, partindo aqui desse pressuposto, para nós entendermos essa parábola, que ela é interpretada por muitos de modo muito equivocado, porque o próprio texto aqui, o contexto da interpretação, e as pessoas vão lendo a Bíblia de qualquer maneira, não conseguem interpretar porque não presta atenção nos detalhes,
A própria Bíblia se interpreta aqui, e nós vamos perceber aqui que até os religiosos da época entenderam o que Jesus falou. Não entenderam o princípio, mas entenderam que a mensagem era para eles. Então observem, primeira coisa aqui é saber que tipo de plateia, com que tipo de plateia Jesus estava falando. Para entender isso, nós precisamos ler um pouco antes do versículo 9. A partir do versículo 1, a Bíblia diz que aconteceu em um dia, daqueles dias, enquanto ele ensinava o povo no templo. Observe que Jesus está no templo. Jesus dava ênfase ao templo, mesmo que ele tinha alguns problemas em relação ao templo, porque ele não aceitava algumas falcatruas, alguns tipos de algumas coisas equivocadas que se realizavam no templo em nome da religião. E por 2 vezes Jesus precisou chegar a expulsar os cambistas que estavam vendendo, mercadejando, produzindo desonestidade no templo, liderado pelos sacerdotes. Jesus chega lá e coloca a casa em ordem, né? Então Jesus está no templo, e a Bíblia diz que ele está pregando o Evangelho, no versículo 1. E quem é que estava ouvindo Jesus? A Bíblia diz que vieram ter com ele os anciãos. Esses são os saduceus, sidaquins. Eles eram os que dominavam o templo, que faziam parte dos sumos sacerdotes. O sinédrio, por exemplo, era composto por 70 anciãos, que nesses 70 poderia estar inserido fariseus, escribas, mas o sumo sacerdote, que era aquele que era o líder máximo, geralmente era um saduceu. O saduceu, nos dias de Jesus, esses saduceus, eles tinham pensamentos muito equivocados em relação aos outros seguidores do judaísmo. Por exemplo, eles não criam na existência de anjos, não criam em ressurreição de mortos, não criam na vida após a morte. E eles tinham alguns pensamentos muito equivocados. Por várias vezes Jesus tem debate com eles. Tem um momento que eles vão questionar Jesus, né? Inclusive Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele está respondendo aos saduceus sobre a ressurreição. E quando teve um momento que também Jesus está com eles, e eles vão fazer uma pergunta tendenciosa para Jesus, capciosa, quando eles perguntam sobre a lei do levirato, e eles falam assim: teve uma mulher, Senhor, mestre, né? Irônicos, teve uma mulher que o marido dela morreu, ela casou com o irmão dele, morreu aquele também, ela casou com o outro, porque a lei do levirato, a viúva ia casando com aquele parente mais próximo para ter o nome resgatado. E ela casou com 7 irmãos, todos morreram. Quando chegar lá no céu, quem vai ser o marido dela? Ora, se eles não criam ressurreição, se eles não criam vida após a morte, por que eles estão fazendo essa pergunta? E Jesus então responde com muita propriedade. Os irmãos vão perceber que algumas vezes Jesus também, ele responde uma pergunta com outra. Isso era característico do povo judeu também. Os fariseus faziam muito isso, né? Perguntavam uma coisa, eles respondiam com a outra pergunta. Jesus utiliza muito esse método, que é um método de fazer com que a pessoa fique sem saída. Jesus, na sua grande sabedoria, fazia isso. Aqui também ele faz isso. Então Jesus diz para ele nessa passagem sobre os mortos, Jesus diz: vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Jesus está dizendo: Deus há de ressuscitar os mortos. Vocês crendo ou não, os mortos serão ressuscitados, e lá no céu serão como os anjos, não se casam, nem se dão em casamento. Então Jesus deu uma resposta com muita propriedade. E aqui agora, eles vão fazer perguntas para ele, né? E vão dizer para ele assim: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade, né? Quem te deu essa autoridade para você ensinar, pregar aqui no templo? Jesus então responde com uma outra pergunta. E Jesus diz assim para eles: o batismo de João
por acaso era de Deus ou dos homens? Olha como Jesus vai fechar eles. E eles tinham medo de dizer que era dos homens, né? E se eles dissessem que era de Deus, eles estariam apoiando a mensagem de João e a própria mensagem de Jesus. Se eles dissessem que era dos homens, então a Bíblia diz, eles começaram a razoar entre eles. Essa tradução é boa. O que é arrazoar? Eles fizeram um concílio ali, uma reunião entre eles, e começaram a dizer: o que nós vamos responder? Se nós dissermos que esse batismo é dos homens, é perigoso que essa multidão queira nos apedrejar. Se nós dissermos que é de Deus, então nós vamos convencer e vamos confessar que João era um profeta, porque eles tinham divergências também com João, que é o precursor de Jesus. Então, irmãos, olha o que eles estavam agora sem saber o que responder. E Jesus então diz para eles: se vocês não me respondem, eles vão dizer assim: nós não sabemos. Dissimularam, né? Ficaram em cima do muro. E Jesus diz: então também não respondo com que autoridade eu faço estas coisas. E a Bíblia diz no versículo 9, que é o texto que nós começamos a ler, que então Jesus começa a falar para o povo. Está escrito aí na sua Bíblia? Jesus não vai falar com eles. É como se Jesus agora deixasse eles de lado, e Jesus então começa a contar uma parábola didática. Como eu disse para vocês, esses homens, os saduceus, descendentes de Tsadak, né? Ou Tsadok, os Seduquim, eles vieram do período interbíblico, aquele período ali que os irmãos veem uma folha em branco, entre Malaquias e Mateus, período de 400 anos que Deus não vaticinou, não usou profeta, que é chamado tempo do silêncio. Esses homens, os saduceus, eles aparecem ali, pela primeira vez, descendentes dos macabeus, dos asmoneus, né? Diz a tradição que eles não eram sacerdotes. Eles compraram o direito de ser sacerdote e utilizaram o cargo de sacerdote para se enriquecerem, para ficarem cada vez mais prósperos. Será? Eu fiquei pensando que se tiver alguma coincidência, se tiver alguma semelhança com os dias de hoje, é apenas uma mera coincidência, viu? Se alguém estiver se enriquecendo aí, através do Evangelho, é uma mera coincidência. Não tem nada a ver com isso daqui não, né? Observem que não é de hoje que as pessoas utilizam o Evangelho, a pregação, as coisas de Deus, né? Praticam tráfico de coisas espirituais, chamado de simonia, porque vem de Simão o mágico. Observe que isso é antigo, e esses homens faziam a mesma coisa. Jesus conhecia, Jesus sabia detalhe por detalhe. Jesus já observava eles há muito tempo, como Ele está observando nós nessa noite, como Ele observa os crentes de cada lugar nesse momento, como Ele observa os moradores da terra, como Ele observa tudo que está ocorrendo agora nesse momento, como está, em que grau está essa pandemia. Ele sabe de onde vem esse vírus, Ele sabe como há de surgir talvez uma vacina, porque Jesus conhece tudo e todos, e nada pode ficar oculto aos seus olhos. Então Jesus, irmãos, não estava sendo enganado por eles. Jesus começa a contar a parábola para o povo. Jesus se volta para o povo e Ele conta uma parábola de uma vinha, de lavradores que plantaram uma vinha numa terra arrendada. Quando a gente observa o que Mateus disse no capítulo 23, fazendo um paralelo com o capítulo 5, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, vai aparecer a mesma história da vinha, mas sob a perspectiva, sob a ótica de Mateus. Fazendo um paralelo com o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, lá existe um panorama, no capítulo 5 de Mateus, existe lá como se fosse uma planta, um esquema de como se faz uma vinha, ou como se fazia uma vinha, uma plantação de uva nos tempos bíblicos. Se pegava um lugar, principalmente um lugar um pouco mais alto, né? Plantava-se essa vinha, colocava uma cerca viva, chamada sebe, colocava um lagar, que é onde se pisava a uva, e colocava uma torre de observação.
A vinha na Bíblia é considerada, feita uma metáfora da nação de Israel. É a própria nação de Israel. Não é por acaso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, de mim sai vinho, de mim sai alegria. Então a vinha, Jesus nasceu de Israel. A vinha, geralmente ela é uma alusão à nação de Israel, Antônia. E Jesus está falando nesse capítulo 20 sobre a nação de Israel, principalmente sobre a sua liderança, como eles conduziam a nação, como eles faziam grandes falcatruas, grandes arranjos, né? Como eles eram desonestos, e a maneira com que eles rejeitaram o próprio Jesus. Ele vai falar que foi enviado, que havia um homem, né, de uma vinha, ele arrendou, depois ele mandou os servos colherem frutos, e eles mandaram o servo embora, não deram frutos. Quando ele vai falando de servos aqui, ele está falando dos profetas que anunciaram que viria o Messias, que viria Jesus. E eles não criam que Jesus era o Messias, mas eu vou explicar para vocês, eles sabiam que Jesus era o Messias. Entretanto, eles não queriam dar crédito, porque implicava em muita coisa. Eles conheciam as profecias que falavam a respeito de Jesus. Nós sabemos que há um véu, né, que tapa até hoje, eles não conseguem ver, mas eles conheciam as profecias. Eles percebiam a característica, o ministério de Jesus. Eles observavam, eles sabiam que Jesus fazia os milagres, fazia sinais. Eles sabiam que Jesus tinha um caráter ilibado. Eles percebiam que Jesus dava testemunho. Eles sabiam a conduta de Jesus, e que não era por acaso que as multidões procuravam ele. Mas eles não davam crédito. Então o que Jesus está falando, irmãos, é que chegaria um momento em que esta vinha, ela seria entregue a um outro povo, porque eles não cuidaram daquilo que Deus colocou na mão deles. O que Jesus estava falando com isso? Jesus coloca, né, os lavradores maus, ou os maus lavradores, como aqueles líderes, os saduceus, aqueles que dirigiam o templo, aqueles que dirigiam a religião da época. Jesus coloca ele como maus lavradores, não cuidaram da vinha, não cuidaram como deveria ser cuidado, não tiveram zelo, não regaram, não espantaram, afugentaram as raposas e as raposinhas, que a Bíblia fala lá no livro de Cantares. E essas raposas conseguiram passar pela cerca, porque não estava bem feita, e entraram ali e devastaram a vinha do Senhor, a plantação, a congregação do Senhor, que era a nação de Israel. Então Deus está dizendo, Jesus através dessa parábola está dizendo que seria entregue nas mãos de outras pessoas. Mateus fala isso. Quando a gente lê o capítulo 21 de Mateus, a partir do 33, nós vamos perceber que, até lá pelo 49, que vai ser entregue na mão de um outro povo. Quem seria este povo? Os gentios, que se tornariam a igreja. Não é que Jesus, irmãos, preste atenção numa coisa, não é que Jesus está dizendo que Israel seria rejeitado. Eu já vi tanta gente pregando isso. Israel foi rejeitado. Israel não foi rejeitado e não vai ser rejeitado, porque quando a gente lê Jeremias 31, do 35 ao 37, a gente pode perceber isso. E Paulo também, em Romanos capítulo 11, acaso Israel foi rejeitado? Ele fala, capítulo 11, né? Versículos 1 e 2, vamos ler esse texto. Romanos capítulo 11, tem um paralelo com Jeremias 31, versículos 1 e 2. Não é que Deus está dizendo que Israel seria rejeitado, ele seria protelado a sua salvação, o seu relacionamento com Deus por um tempo. Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2, observem, para os irmãos perceberem, que tem de gente pregando por aí que Israel foi rejeitado, que Deus não quer mais Israel. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Inverteu-se o papel, eles perderam a prioridade, passou a ser da igreja, mas Deus tratará com Israel na grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Olha Paulo, de modo nenhum, porque eu também sou israelita.
da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, quando ele fala a Deus contra Israel, dizendo: o Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Perceberam como Deus não rejeitou Israel? Deus tratará ainda com Israel na grande tribulação, mas a igreja, ela tem prioridade. Ela será tirada antes da grande tribulação. Ela não passará pela perseguição do anticristo. Israel terá que passar, porque rejeitaram, não cuidaram bem da vinha de Deus. Agora eu pergunto para vocês aqui nessa noite. Agora faço a aplicação para nós, para concluir essa reflexão. Como a igreja contemporânea hoje tem cuidado, como a liderança e nós que compomos a igreja, temos cuidado de uma propriedade que não nos pertence. É dele. É reino, o reino é dele. Se eu faço de qualquer maneira, dia que dá eu faço, dia que não der eu não faço, faço de qualquer maneira, sem zelo, sem cuidado, sem dedicação, sem esmero, de qualquer jeito. Quando ele vier procurar os frutos, como também tem aquela passagem da figueira, né, que também é uma alusão a Israel, que ele vai procurar frutos, está interligada com esse texto aqui, não acha. E a Bíblia diz que essa figueira secou-se. Por isso que muitos dizem que Israel nunca mais se levantará, né? Porque Jesus falou que nunca mais daria fruto naquela figueira. Mas Israel voltará a dar fruto, passará pela grande tribulação. Agora, e nós, irmãos, o que cabe a nós, como igreja? Como devemos compreender essa parábola em relação a nós? Como nós temos amado a obra de Deus? Nós somos agora, a vinha foi entregue a nós, fomos enxertados, né, na oliveira, e nós recebemos os nutrientes pela promessa de Abraão, porque em Romanos 11 fala da oliveira. A oliveira, a raiz dela é o próprio Jesus, o rebento de Jessé, né? Essa oliveira é Israel. Agora não estou falando da videira, mas entretanto é necessário entender que nós somos enxertados nessa oliveira. Nós temos a oportunidade, sim, de servir a Deus agora. Como nós temos servido? Agora, irmãos, nesses dias agora de pandemia, na medida que for normalizando, vai começar a aparecer muita coisa. Aqueles que são do reino e aqueles que são da multidão. Porque, vocês já pararam para pensar quantas igrejas que estão fechando? Eu tenho conversado com muitos pastores aí da região. Eles têm dito, muitos não querem mais saber agora, querem só culto online, querem só ficar em casa, preferem o culto online, cultos virtuais, né? Estão dizendo, deveria ficar assim agora, seria uma bênção. Só que a igreja, ela não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para estar congregando, agregada, não é para estar à distância, dessa maneira. Nós, os discípulos de Jesus, temos a vinha do Senhor para tomar conta, e nós devemos pensar isso constantemente, aonde nós estivermos. Se eu vivo uma vida que eu penso só nas coisas seculares, e nesses dias agora eu esqueço a igreja, é claro que eu não estou fazendo o meu papel de cuidar da vinha do Senhor da maneira que eu tenho que fazer. A Bíblia diz lá em Cantares, falando sobre a Sulamita, né, que ela cuidou da vinha de Deus e deixou até a vinha dela sem cuidar. Quer dizer, ela deu uma prioridade tão grande para as coisas do Senhor, do seu Senhor, que ela deixou a vinha dela sem cuidar. Mas é claro que a recompensa vai vir. Irmãos, quando nós fizermos algo para o reino de Deus, cuidarmos da vinha do Senhor, da sua obra, da sua plantação, da sua lavoura, nós receberemos dele. Aquilo que os homens não puderem ou não quiserem nos pagar, pode ter certeza de uma coisa:
Deus nos pagará, porque Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Jamais Ele fará isso, porque Ele é o fiel, justo juiz, fiel e verdadeiro, não falha nunca e nunca se esquece. Glória a Deus. Quando Jesus termina de falar essa parábola, os líderes daquela época, eles ficaram bravos, e Jesus cita a escritura, né, para eles, e diz para eles, quando eles quiseram que Jesus parasse, Deus o proíba, clamaram para que Deus proibisse. Se você abrir a sua Bíblia aí, no versículo 16, e aí Jesus então vai dizer para eles assim, como é que está escrito? A pedra rejeitada pelos construtores. Jesus está dizendo, sou eu esta pedra. E essa pedra, como diz o profeta Daniel, é a mesma pedra do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que encheu toda a terra e esmiuçou a estátua que representava os impérios humanos, os grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. É aquela mesma pedra, a pedra do ângulo do templo, que eles rejeitaram pelos construtores. Eu já contei para os irmãos, conta-se a história, a tradição, que quando foram se construir o templo em Jerusalém, e eles começaram a cortar pedras, porque era uma pedra sobre outra. Então eles acharam uma pedra pequena, rústica, não tinha muita beleza, e eles jogaram de lado, essa pedra não serve. E quando chegou para concluir a esquina, o ângulo do templo, quando você passa num lugar que tem uma casa linda, uma casa de esquina, chama atenção, porque aquela casa de esquina é bonita. Assim era o ângulo do templo, a esquina, o lugar importante do templo. Faltou uma pedra para se encaixar, como se fosse um quebra-cabeça, encaixando uma pedra na outra. E eles começaram a cortar pedras e tentar encaixar, nenhuma dava certo. Cortava outra, os engenheiros da época. E eles lembraram-se dessa pedra que eles tinham jogado fora. E eles pensaram, e aquela pedra que nós jogamos? Busca ela lá. Não era tão formosa, não era tão bonita, mas quando eles colocaram no ângulo do templo, ela se encaixou perfeitamente, porque ela era daquele lugar ali. É Jesus que foi rejeitado pelo seu povo. Eles não quiseram, nós queremos Barrabás, queremos que o sangue inocente dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, mas Jesus é a pedra. Jesus é a pedra que não precisa do auxílio de homens, de mão de homens, a pedra angular, a pedra de sustentáculo da sua igreja, a pedra sólida que nos sustenta, a rocha que está solidificando a igreja não cai, a igreja não vai falir. Pode vir pandemia, pode vir agravos, pode vir tempos de guerra, a igreja sempre está de pé, porque ela é coluna e firmeza da verdade, ela é lugar de refúgio, lugar de alento, onde as pessoas ouvem a palavra de Deus. Não há como fechar a igreja. Eu disse isso na prefeitura, a igreja não pode ser fechada. O último lugar que se pensa em fechar é a igreja, porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E ele diz para a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, guardasse a palavra, a minha palavra, e não negasse o meu nome. Por isso eu tenho colocado uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar esta porta. Não é essa porta aí física, essa pode até ficar fechada, mas a igreja organismo, a igreja fiel, a igreja do arrebatamento, ela sempre estará em evidência. A Bíblia diz que quando Jesus fala isso, se você ler para terminar, o versículo 19, irmãos, às vezes eu fico pensando, tem crentes que não percebem a palavra de Deus falando com eles, mas os fariseus aqui, os saduceus, perceberam, até eles entenderam o que Jesus estava falando. Olha o versículo 19, e os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. Perceberam? Eles entenderam, esse homem está falando é conosco aqui. Nós não vamos prendê-lo agora, porque eles tinham poder de prender, né? Tinha até a polícia do templo, porque a multidão pode se revoltar. Não era o momento também deles prenderem Jesus, mas eles entenderam. Por isso que quando às vezes a gente traz uma mensagem muito enfática, né, até na internet, os falsos profetas percebem, viu? Os falsos crentes percebem.
porque eles também têm a percepção. Embora eles não entendam a essência e não consigam enxergar o reino, mas eles percebem quando a mensagem é para eles. Então, irmãos, que nós possamos guardar essa palavra, né, no nosso coração. E enquanto Jesus não volta, enquanto a igreja não é arrebatada, vamos cuidar da vinha do Senhor, né, com zelo, tirando as raposinhas, construindo a sebe, pedindo ao Senhor que cerque a nossa casa com anjos, que é a sebe, cerca viva, e que o nome do Senhor seja glorificado. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar nesse momento. Guarde essa palavra no seu coração. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esse momento na tua